Eu vou estar lendo lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Vou ler a partir do verso 3, uma passagem bem conhecida. 2 Samuel 9, 3. Vou estar me adiantando aqui já. Fala assim, ó. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. E lá no verso 13 fala assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Eu louvo a Deus pela palavra que Deus ele tem nos dado. Eu quero falar um pouco para você a respeito do seu lugar na mesa. Hoje é um dia propício para isso. E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber se você tem uma ideia de quantas frutas tem dentro de uma semente. Quantas frutas tem dentro de uma semente? A semente ela é uma expressão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é. Porque, aparentemente, uma semente é só uma semente. Mas a partir do momento em que aquela semente ela é cultivada, ela dá frutos incontáveis. E isso expressa um pouco daquilo que é a grandiosidade de Deus, da generosidade de Deus. Como pode tanta coisa, tanto mantimento caber dentro de uma pequena semente? É o milagre da vida, é o milagre da multiplicação, é o milagre da prosperidade. E é interessante quando se fala a respeito de identidade, eu falei a respeito de identidade exclusivamente na quinta-feira passada, e eu sempre gosto de fazer algumas comparações com o Éden, porque o Éden era o momento onde o ser humano estava ali em sua plenitude. O único momento onde nós vamos encontrar o que era o ser humano em sua plenitude é no Éden, antes da queda. A partir da queda, é tudo comum, é os nossos mesmos erros de sempre, é os nossos mesmos problemas, é o povo de Israel se desviando e voltando, e a Bíblia inteira vai desse jeito. Só que antes disso acontecer, antes dessa queda acontecer, Deus ele faz questão de escrever pelo menos um pouquinho, ali no começo dos primeiros capítulos da Bíblia, a respeito do que era o homem na sua plenitude. E a palavra de Deus fala a respeito de um jardim, e Éden significa jardim das delícias. Porque esse jardim tinha de tudo e mais um pouco. Eu fico pensando a respeito dessa generosidade, dessa prosperidade toda que Deus carrega em si. Porque era duas pessoas só. Era simplesmente o homem e uma mulher ali. Né? Deus podia ter feito uma casinha bonitinha para eles morarem. Mas Deus ele fez um jardim em toda a sua esplendorosidade, com todos os rios, com todos os animais, com toda a espécie e sorte de plantas. E Deus ele libera uma palavra sobre a vida daquele casal. E ele fala: vocês vão crescer e vocês vão se multiplicar. Vocês vão dominar sobre todos os animais que rastejam, os que voam e os que andam. Você vai cultivar a terra. E Deus ele estabelece esse homem com uma autoridade e com um poder que vem do próprio Deus. Ou seja, esse homem com essa capacidade ilimitada é o homem na sua plenitude.
é o homem que carrega tudo aquilo que Deus desenhou para que ele carregasse. E a partir do momento em que o homem ele sofre a queda, aí nós já conhecemos, porque nós somos os homens limitados, mas que ao mesmo tempo que nós somos limitados, nós carregamos dentro de nós uma necessidade de viver o extraordinário, nós carregamos dentro de nós uma insaciedade com aquilo que nós temos no agora. É como se cada um de nós carregasse um buraco dentro de si que é do tamanho de Deus. Nada que a gente faça ou que a gente tenha consegue nos suprir totalmente. Porque nós nascemos com essa necessidade do extraordinário de Deus. Nós nascemos com essa necessidade de viver essa expressão da liberdade, da prosperidade que Deus ele tem para nós. E nós somos criados para isso. Essa maneira que nós vivemos como homens caídos e limitados não era o projeto em si. Deus nos criou para ser plenos. E é por isso que a gente não se identifica muitas das vezes com a vida que a gente leva. Porque nós temos um DNA vencedor dentro do nosso sangue, correndo na nossa veia. Nós temos um DNA vencedor. Só que ao mesmo tempo que nós percebemos isso, que nós sabemos que nós viemos do céu, o céu não é simplesmente um lugar para onde a gente está indo, é um lugar de onde a gente veio. A gente já veio de lá. E ao mesmo tempo que a gente tem noção de tudo isso, por um outro lado, desde o início da nossa vida, desde o momento da concepção da criança, nós somos concebidos em dores. A mãe, ela sofre com o nascimento da criança. A criança, a primeira coisa que ela faz quando ela sai do ventre da sua mãe é chorar. E eu lembro que quando a Melissa nasceu, tinha uma enfermeira que estava por perto e ela falou assim, depois que a Melissa já tinha ido para o quarto, ela falou, nossa, coitada, né? Tão inocente, vem participar desse mundo tão mal. E nós somos concebidos em dor, nós somos moldados pela dor. E pelo fato dessa dor, ela vinha como se ela nos abafasse, né? É como se ela sufocasse esse DNA de vencedor que a gente tem. E muitas das vezes a gente acaba por viver aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais comum, aquilo que você não precisa se movimentar tanto para não sofrer, do que viver aquilo que Deus ele fez para que a gente vivesse. Muitas das vezes, ao invés de dominar conforme Deus falou que nós deveríamos fazer, a gente fala, deixa eu ser dominado mesmo, que pelo menos eu não arranjo confusão. Pelo menos eu não preciso me esforçar tanto. E nós acabamos, por muitas das vezes, deixar de viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, aquilo que está correndo na nossa veia, aquilo que está pulsando dentro de nós, simplesmente pelo fato de que nós não assumimos essa responsabilidade, essa identidade que nós carregamos, essa centelha divina que tem dentro de cada um de nós. E não existe um personagem assim mais conhecido, que tem uma história mais conhecida do que Mefibosete, para falar a respeito de alguém que carregava um DNA. Ele tinha sangue real correndo nas suas veias. Só que a Bíblia conta que na época que o rei Saul ele ainda reinava sobre Israel, Mefibosete era só uma criança de colo. E o seu reino, ao ser invadido pelos inimigos, a sua ama, que estava com ele nos braços, deixou ele cair. E ele ficou aleijado das suas pernas. E a partir daquele momento, a vida daquele jovem de sangue real foi totalmente traumatizada. E todos os planos, projetos e intenções que tinha sobre a vida dele foram mudados, foram convertidos para um outro caminho. Aquele menino que nasceu dentro de um palácio, ele foi morar numa cidade que chamava Lodebar, num lugar onde nada prosperava, num lugar onde nada funcionava, num lugar que era à margem da sociedade, onde só ia as pessoas que viviam numa calamidade total. E foi ali que esse rapaz se encontrava. E a palavra de Deus diz que num certo dia Davi, ele se lembrando da promessa que ele fez para o seu amigo Jonatas, que por sinal era pai de Mefibosete, ele fala assim: tem alguém da casa de Jonatas a quem eu possa honrar no nome do Senhor pela promessa que eu fiz a Jonatas? E aí alguém se lembra desse menino, que agora já não era mais um menino, que tinha vivido toda uma vida
num lugar de improdutividade, num lugar onde nada se produzia, onde as pessoas eram as mais difamadas, as pessoas mais marginalizadas. Era ali o contexto da vida que ele tinha e era isso que tinha para ele. Era como se ele tinha que se acostumar com essa vida, porque ele era um aleijado e se hoje já não é fácil, imagina naquela época onde não existia sistema de saúde, não existia possibilidade. Essas pessoas eram totalmente marginalizadas. E a palavra de Deus diz que quando Ziba ele fala para Davi, tem um ainda. Ele está lá em Lodebar. Davi ele não pensa duas vezes. Ele fala, traz ele de volta para cá. E é interessante que quando Davi traz Mefibosete na sua presença, Mefibosete ele chega diante do rei e fala assim, o que o senhor quer com um cachorro morto que nem eu? Que interesse que o senhor tem em mim? Em outras palavras, eu não estou valendo nada. E é interessante que o próprio sábio Salomão, filho de Davi, ele fala que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E era assim que Mefibosete se via, como um cachorro morto, como alguém que não valia nada, como se o seu sangue real, como se aquilo que pulsasse dentro do seu coração não tivesse valor nenhum, porque o que importa era aquilo que ele via. O que importa foi a vida toda que ele viveu, as experiências traumáticas que ele carregava, a situação complicada que ele viveu até então. Ele já era um homem, ele já era adulto. Então imagina quantos anos se passaram naquela situação. E ele fala para o rei, o que o senhor, o rei, tem de interesse em mim? Eu estou acabado, eu estou perdido. Não estou valendo nada. E é interessante que nós precisamos entender a respeito disso. Nós precisamos compreender que o fato de nós participarmos da mesa não é porque a gente é bom. Não é porque a gente conquistou esse posto. Não é porque a gente conquistou esse lugar. Da mesma forma como Mefibosete, ele foi chamado por Davi, mas ele não foi chamado por Davi porque ele era bom. Ele não foi chamado por Davi porque Davi ficou com pena dele, coitado do menino que mora em Lodebar. Ele foi chamado por Davi em nome da honra que ele tinha pelo seu pai Jonatas. Davi nunca nem tinha visto e nem ouvido falar do Mefibosete. Mas Davi ele nutria um amor pelo seu melhor amigo Jonatas. E ele tinha uma promessa e uma palavra de honra a ser cumprida. Então quando ele chama Mefibosete para participar da mesa, ele não está falando assim, vem aqui porque você merece. Você está entendendo? Não é a respeito do que você fez. Se você está aqui hoje, não é porque você foi bom o bastante. Ser bom o bastante o ano inteiro é para você ganhar presente do Papai Noel. Agora, para você participar da mesa do Senhor, é necessário que você receba a graça dele. É necessário que você entenda que ele pagou o preço para que você estivesse na mesa dele. O preço foi pago por ele. Não foi porque eu me esforcei. Não foi, a gente acabou de cantar exatamente isso. Eu não consigo ser mais amado por Deus porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa. Ele me ama e ama a todos da mesma forma. A diferença é a maneira como eu correspondo a esse amor. Tem pessoas que ouvem o chamado e se assentam na mesa do seu Senhor. Agora tem pessoas que ouvem e falam assim, eu não mereço, eu sou um cachorro morto. Eu vou continuar aqui morando em Lodebar, porque esse é o meu lugar. É assim que eu me vejo. É interessante que lá em Lucas, no capítulo 14, conta a parábola de um rei que ele resolveu fazer um grande banquete. É uma parábola bem conhecida também. E esse rei, ele chama todos os seus amigos e fala, o banquete está pronto, pode vir. E a palavra de Deus, ela fala que cada um dos seus amigos começou a dar uma desculpa diferente. Um falou, eu acabei de comprar uma junta de bois, então eu tenho que experimentar, eu não vou poder ir na sua festa.
O outro falou, eu comprei um campo e eu tenho que ir lá ver como é que o campo é. Eu também não vou poder ir. Aí o outro falou, eu acabei de casar e eu não vou poder ir na sua festa. E esse rei, ele vai e fala para o seu servo, então eles não vão vir? Então sai no meio da cidade e busca todas as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que estão desprezadas, as pessoas que não têm nada para me oferecer. Traz todas essas pessoas para cá. E lá no verso 22, o servo vira para o seu senhor e fala assim, Senhor, ainda tem um lugar na mesa. E ele fala, vai de novo. Agora vai mais longe. Vai nos becos. Vai nos lugares mais difíceis de acesso. E busca as pessoas que estão lá. A palavra que Deus tem para você nessa noite é que ainda tem lugar na mesa. Por mais que você se sinta a pessoa mais desprezível dessa terra, por mais que nem você consiga se perdoar pelas coisas que você viveu, ainda existe um lugar na mesa. E esse lugar é reservado para você. Não foi por acaso que você veio aqui nessa noite. Lá no verso 13, ele termina a história falando: e morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto ele comia todos os dias na mesa do rei. E para finalizar, na última sentença ele ainda fala: e ele era coxo de ambos os pés. Mas por que eles fazem tanta questão de dar a ênfase no problema que o Mefibosete tinha? Por que falar tanto a respeito do problema? É para que nós possamos compreender que você não chega na mesa por causa da sua perfeição. A mesa não é lugar de gente perfeita. A palavra de Deus diz lá no verso 11 que Davi, ele tratava Mefibosete como um dos seus filhos. É isso que você ganha quando você vem para a mesa. A mesa não é lugar de gente perfeita, é lugar de filho. Deus, ele te dá livre acesso. Por mais que nem você mesmo não consiga compreender esse amor, por mais que você não consiga compreender a graça, mas por quê? Mas porque eu, né, tantas pessoas melhores do que eu, fulano poderia, outro poderia, mas logo eu. O que Deus, ele tem para nós hoje é que nós entendamos que a sua graça não é para quem é perfeito. Ele fala que ele é o médico, e o médico, ele não veio para quem está são, ele veio para quem está doente. É isso que nós precisamos entender. Mas quando eu abandonar o meu vício, aí eu vou correr para Jesus. Jesus, ele quer te libertar do seu vício. Quando eu abandonar aquele problema, aí sim eu vou me apegar com Deus. Deus, ele quer resolver o seu problema. Nós temos uma mentalidade de que a igreja é um lugar onde só senta gente perfeita. Pessoas que já foram totalmente. Nós estamos sendo libertos a cada dia. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. O dia que de repente a gente olhar e falar: nossa, eu estou perfeito, então você deve ter acordado no paraíso, porque aqui ninguém é. E nós precisamos aceitar essa verdade a nosso próprio respeito. Lá em Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, no primeiro capítulo mesmo, no primeiro verso. Ele fala assim, Isaías 55: a todos vós, os que têm de sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Quando a palavra fala a respeito de vinho, ela fala a respeito da alegria do Espírito. Quando ela fala a respeito de leite, ela fala a respeito do mantimento,
do alimento que te dá crescimento, que é a palavra de Deus. O verso 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Deixa eu te contar um segredo. Se você não está comendo da mesa do Senhor, com certeza você está comendo de outro lugar. De algum lugar você tem que estar comendo. Aquele que não se assenta na mesa do seu Senhor, ele tem que se assentar em qualquer outra mesa, mas em algum lugar ele vai comer. Da onde que você tem comida até então? O chamado de Deus é para a mesa dele, mas você que até então não se achegou na mesa dele, você está comendo do quê? Quem que tem te alimentado? Voltando lá para o Éden, eu vou ler o verso 3 aqui ainda. Enquanto eles se alimentavam daquilo que Deus trazia para eles na viração da tarde, a vida deles ia muito bem. Você já parou para pensar nisso? Todos os dias Deus descia no jardim e se relacionava com o homem. E só para que não fique meio fora de contexto, o homem é o único ser que é espiritual e físico. Então Deus fala: o seu corpo físico você alimenta com tudo que tem no jardim, com exceção da árvore que está no centro. Agora, no seu espiritual, o próprio Jesus ele vai falar para o diabo lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Júnior, como que eu me alimento de Deus? Através da palavra que sai da boca dele. Então todos os dias Deus descia no jardim e alimentava eles. Mas teve um dia que eles resolveram comer daquilo que a serpente propôs. Da onde que você está comendo? Quem que está te alimentando? O verso 3 fala: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Júnior, o que é a mesa? A mesa é lugar de aliança. Por que nós comemos da mesa? Jesus ele fala: façam um memorial, que todas as vezes que vocês comerdes e beberdes, vocês comerão em memória de mim. É um memorial. A mesa é um memorial. Você só senta com quem você tem aliança. E não é uma novidade do cristianismo. A ceia em si, não a santa ceia que a igreja prega, mas a ceia em si do judaísmo, ela já era um contrato social que sempre existiu. Se você vai lá em Abraão, você vai ver lá que quando ele conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló lá na guerra dos 5 reis lá, ele vai e senta e eles comem pão e bebem vinho. Eles ceiam para celebrar um pacto. Então a mesa, ela fala a respeito dessa celebração de um pacto. Então quando você se alimenta da mesa, é como você estivesse fazendo uma aliança com o dono da mesa. Você está entendendo? É a respeito disso. É a respeito de você acessá-lo e se permitir ser alimentado por ele. E ele fala exclusivamente para você: se você ouvir, então a sua alma viverá. Se você ouvir a palavra que sai da boca de Deus, então por mais que você esteja morto, a sua alma viverá. Por mais que você esteja como um cachorro morto, igual o Mefibosete, a sua alma viverá. Ele vai mudar a perspectiva que você tem a respeito de você mesmo. Lá em Lucas 24, nós temos a história dos discípulos no caminho de Emaús. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele ressurreto, ele está ali andando junto com os discípulos, e os discípulos se lamuriando porque Jesus morreu. E eles falam: como que isso pode ter acontecido? Todo mundo achava que esse era o profeta que tinha sido enviado para libertar Israel.
E aí Jesus ele vem se aproximando e começa a participar da conversa com aqueles 2 discípulos. E eles falam: do que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando do Jesus, do Nazareno, que todo mundo achava que era o Messias, enviado de Deus, profeta, grande em obras, e morreu. Você não está sabendo? Você é a única pessoa que não está sabendo, é o assunto mais comentado do momento. E Jesus começa a explicar para ele o cumprimento das profecias na vida do próprio Jesus, sendo que eles não percebem que eles estão caminhando com o Jesus já ressuscitado. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam no lugar onde eles iriam dormir, Jesus ele finge que vai continuar no seu caminho, e eles falam: não, tá tarde, entra e fica mais um pouco, passa essa noite com a gente, você falou tanta coisa boa, deixa a gente pelo menos te dar uma comida, alguma coisa. E Jesus entra, e a palavra de Deus diz que quando eles vão cear, Jesus pega o pão e parte. E quando Jesus ele parte o pão na mesa, os olhos deles se abrem e eles percebem que é Jesus. Oh, glória a Deus! É no partir do pão que os nossos olhos se abrem. É na mesa que nós temos discernimento. Agora depende da mesa que você está participando. Ao invés dos seus olhos se abrirem, eles se fecham. Ao invés de você enxergar aquilo que Deus está te mostrando, aí que você não consegue perceber nada. E aí quando você vê, já foi. Aí você fala: mas eu nem percebi. Estava tão distraído. E quando viu, já foi. Eu atendo casais o tempo todo que tem essa mesma conversa. De repente meu marido foi embora. Eu falo: de repente? Você estava distraído, hein? Você não percebeu que a situação não estava boa faz tempo? A pessoa ela está tão distraída, os olhos dela estão tão fechados para aquilo que realmente interessa, que quando ela vê, já foi. Mas quando a gente participa da mesa do Senhor, os nossos olhos se abrem. Aí você fala: ah, Júnior, mas para participar da mesa do Senhor é necessário que Ele me chame, e Deus ele nem faz questão que eu exista. E lá em Isaías 49:16, ele fala assim: eis que eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. O seu nome está na lista. O chamado ele está sendo feito todos os dias. O problema é que nós não temos sensibilidade o bastante para ouvir o tanto de vezes que Ele nos chama. A questão não é se Ele nos chama, a questão é se nós respondemos ao chamado. Eu não sei se você entendeu, mas o que Deus ele pretende para a sua vida é que você não simplesmente alcance satisfação, é que você coma do melhor dessa terra. Quando você come da mesa do Senhor, você come do melhor dessa terra. Ah, mas as coisas não estão boas. Mas aquilo que Ele promete é que eu vou comer do melhor dessa terra. É isso que fala aqui no verso 3. Se eu ouvir a voz de Deus, então eu vou comer do melhor dessa terra. Só que para isso é necessário que eu encontre discernimento. É necessário que eu permita que Ele abra os meus olhos, para que da mesma forma que Mefibosete, no verso 13, a palavra fala, para que todos os dias da minha vida, eu possa comer na mesa do Rei. Glória a Deus. Eu sei os planos que eu tenho sobre a sua vida. E são planos de fazer o bem, de fazer coisas boas.